Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Como sempre, o nosso grande propósito a cada dia dos nossos encontros aqui é reforçar a convicção que nós temos de que quando oramos a Palavra de Deus, nós nos aproximamos das respostas que Deus tem para a nossa vida. É importante a gente entender que a oração eficaz não é aquela oração que você gasta muitas horas orando nela. Ainda que você possa orar muitas horas, não tem qualquer problema. Mas a oração eficaz é aquela oração que tem o maior número de respostas. É quanto mais você tem as suas orações respondidas, mais eficaz é a sua oração. E como que eu tenho orações respondidas? É quando eu oro a palavra, quando eu busco na minha oração alinhar com o coração de Deus sobre as promessas que Ele tem para a nossa vida. Deus sempre responde às nossas orações. Ninguém ficará sem resposta às orações que fizer diante de Deus. Se você tiver um coração sincero, se você tiver um coração que deseja de fato uma resposta de Deus, Deus não vai deixar você sem resposta. E a resposta de Deus é uma direção para a sua vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje é um texto que nós já conhecemos, é um texto muito famoso, que narra uma história maravilhosa de uma experiência com Jesus e os seus discípulos. Então, esse texto está aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45. Esse texto também você vai poder encontrá-lo lá no Evangelho de Mateus, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Mas eu quero ler com você aqui em Marcos, capítulo 6, verso 45 em diante. Vamos lá? Se você quiser, tome a sua Bíblia aí, dá uma pausa no vídeo agora, pega a sua Bíblia e acompanhe essa leitura comigo. Assim diz o texto. Marcos 6,45. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e o tendo despedidos, ele subiu ao monte para orar. Ao cair a tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Verso 53. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que deixasse tocar ao menos na borda de suas roupas, e todos os que tocavam nelas ficavam curados. Que experiência que os seus discípulos tiveram. Na narrativa do Evangelho de Mateus, desse mesmo texto, conta aquela passagem maravilhosa quando Pedro caminha sobre as águas. Historiadores acreditam que o Evangelho de Marcos é uma narrativa do testemunho de Pedro. E aqui a gente percebe que Pedro, quando narra a anotação de Marcos do Evangelho, dos testemunhos dos discípulos do Senhor, ele
omite essa parte onde ele anda sobre as águas. Talvez por humildade, talvez por não querer atribuir a si mesmo essa experiência, mas a narrativa de Marcos ela não contempla Pedro andando sobre as águas. Mas ela traz um ponto muito importante para nós, que, primeiro, os discípulos ficaram perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Essa passagem acontece exatamente depois que Jesus faz uma grande multiplicação de peixes e pães e alimenta uma grande multidão. É a chamada primeira multiplicação de pães e peixes que o Senhor realizou. E ali muitas e muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas foram alimentadas. E aqui o texto está dizendo para nós que até aquele momento os discípulos não haviam compreendido aquela multiplicação. Então, olha como que Deus trabalha no coração da gente. Ele faz um grande sinal no meio daquele povo. E depois, Jesus sobe para o monte e vai orar. Jesus fica por horas orando, falando com o Pai, tendo ali um relacionamento de intimidade com o Pai, por horas. O texto fala que ele subiu para orar, era tarde, início da noite, e depois ele já de madrugada, quando ele vai ao encontro dos seus discípulos. O Senhor vem com outro sinal maravilhoso sobre o sinal dos pães. O sinal dos pães, o Senhor traz ali algo que alcançava toda aquela multidão, uma experiência para toda uma grande multidão. O sinal sobre as águas, Jesus realiza um sinal para os seus discípulos, para aqueles que andavam tão perto dele. E Deus quer falar conosco sobre isso. Deus quer falar, porque quando nós lemos esse mesmo texto da multiplicação dos pães e peixes, lá no Evangelho segundo João, nós vamos ter o povo indo atrás de Jesus para buscar mais pão. A multidão demora para entender o que Deus está fazendo. A multidão, ela quer pão. A multidão, ela tem dificuldade de entender o que Deus está falando. A multidão, ela está sempre guiada pelo movimento, pelo agir de todos ali. Ali havia uma multidão faminta, e aquela multidão faminta no Evangelho, na narrativa de João, ela vai ser uma multidão que vai atrás do Senhor, buscando que ele multiplique pão novamente. Mas o Senhor está dizendo para nós aqui que existem dois grupos de pessoas. Aquelas que vão ficar na multidão e aquelas que vão ter experiências de intimidade com o Senhor. Aqueles que têm experiência de intimidade com o Senhor são aqueles que Deus quer trabalhar no seu coração de forma individual e particular. E qual que é a grande diferença da multidão e daqueles que querem intimidade? A diferença está exatamente na escolha que você faz de andar em intimidade com o Senhor ou andar seguido pela multidão. A multidão é uma massa que vai seguindo um vento, vai seguindo um agir, um evento qualquer. A quem tem intimidade quer buscar situações mais próximas, mais profundas. Aqueles que estavam ali receberam o pão nas mãos, comeram pão sentadinhos. Os discípulos estavam no meio de uma grande tempestade e experimentaram um sinal maravilhoso, extraordinário, mas no meio de uma grande luta. Talvez esse seja um grande sinal para nós, que quando queremos, estamos buscando intimidade com Deus, Deus quer levar a gente para águas mais profundas, para experiências mais intensas, experiências mais marcantes com Ele, experiências que vão resultar em sinais ainda mais profundos da nossa intimidade com Deus. A multidão, ela só quer o movimento. A multidão, ela não tem compromisso. A multidão, ela quer apenas aquilo que está sendo servido. Andar sendo levado pela multidão, talvez possa ser o início de uma caminhada nossa. Talvez você foi conhecer o Evangelho, conheceu a palavra, você estava no meio de uma multidão. Mas quando você escolhe conhecer esse que é o autor do Evangelho, que é o autor da palavra, que é o próprio Senhor, você vai se destacar da multidão e as suas experiências vão ser muito maiores e muito mais profundas. E elas vão levar você
a um nível diferenciado de relacionamento com Deus. O Senhor Jesus, nessa passagem, ele sobe ao barco e ele vai com seus discípulos para o outro lado. A multidão já ficou e eles vão ao encontro de uma outra multidão. As multidões, elas estão em vários lugares, mas os discípulos estão sempre com o Senhor. Então, a escolha que nós fazemos, nós talvez, como eu disse, você pode começar a sua história com Deus, sendo alguém no meio da multidão. Mas ao longo da nossa caminhada, nós precisamos nos destacar da multidão e sermos mais íntimos do Senhor, porque Ele quer levar você a um nível de experiência diferenciado e especial. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano para a sua vida. Ele quer usar a sua vida de forma extraordinária e maravilhosa. E isso não é apenas um jargão dito no meio cristão, que é tão comum a gente ouvir as pessoas dizendo: ah, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um grande plano para a sua vida, como se fosse uma forma de acariciar o ego de alguém para que a pessoa, se interesse em estar na igreja. Não, é muito mais do que isso. Deus sempre tem um plano específico para cada um de nós e o desejo do Senhor é revelar isso para nós, mas há que haver uma intenção no nosso coração de corresponder a isso que o Senhor nos tem chamado. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, qual o lugar que você deseja estar? No meio da multidão, que segue apenas um movimento, e quando o movimento acaba, essa multidão vai apedrejar o Senhor e encaminhá-lo para a cruz? Ou você vai ser dos discípulos que se reúnem e estão íntimos com o Senhor, tendo as experiências mais extraordinárias? E mais do que experiências extraordinárias, sendo preparados para um grande propósito. Depois dos discípulos estarem com o Senhor, depois que o Senhor ressuscita, Ele reúne os seus discípulos novamente e esses homens transformam o mundo. Eles mudam a história do mundo através da igreja. Qual que é o seu lugar? Na intimidade ou no meio da multidão? Hoje Deus te faz essa pergunta. Hoje o Senhor te chama. Multidão ou intimidade? Grandes experiências para grandes propósitos ou apenas seguir o que todo mundo segue? Seguir o movimento, a onda dos eventos? Faça a sua escolha, mas saiba de uma coisa, mesmo que você não escolha uma coisa ou outra, o Senhor já te escolheu e Ele vai te conduzir para o lugar onde é o propósito dele para a sua vida. Apenas responda e se deixe conduzir pelo Senhor ao longo da sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela essa mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. Eu sei, de uma forma específica, o Senhor está nessa hora ministrando ao coração de cada pessoa que recebe essa mensagem, de uma forma particular e específica. O Senhor conhece para quem o Senhor tem enviado essa palavra. O Senhor mesmo que direcionou esse texto, essa mensagem, para quem estivesse ouvindo aqui. Por isso eu peço ao Senhor, encaminhe, realiza através do teu Espírito uma aplicação, ó Deus, pessoal, personificada, exclusiva, sobre a vida de cada pessoa que recebe essa mensagem nesse dia. E leve, Pai, cada um a viver o centro da tua vontade, que nós possamos estar cada vez mais íntimos do Senhor, Pai, e não sejamos apenas mais um mover de multidão, mas que sejamos íntimos, ainda que em algum momento estejamos no meio da multidão, mas nós sabemos quem nós somos no meio dessa grande multidão, porque sabemos de quem nós somos, para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Meu querido, minha querida, que Deus continue abençoando o seu dia, abrindo portas para você, guiando os seus passos, te dando sabedoria em todas as suas decisões e que o seu dia seja uma grande bênção. Se inscreva no nosso canal, vamos aí bater a marca dos 200 membros aqui do canal, nós estamos caminhando, tem sido uma bênção esse desafio, como é gostoso ver esse trabalho expandindo, alcançando tantas pessoas. Vamos lá, vamos chegar nos 200 aí, já passamos dos 160,
eu acho que a gente consegue chegar nos 200. Vamos compartilhar, vamos mandar para muitas pessoas, vamos evangelizar, porque o mundo está com sede do Senhor. Um forte abraço, Deus abençoe o seu dia e nós continuamos aqui a nossa proposta, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.